Imagine uma pessoa que faz uma viagem muito longa, com grandes mudanças de fuso horário. Os horários de comer e dormir serão drasticamente alterados. E alguns sintomas como insônia, falta de atenção e irritabilidade e mesmo mudanças de hábitos intestinais podem surgir. Em geral, para cada hora de diferença é necessário um dia de adaptação. Por exemplo, em uma viagem do Rio de Janeiro até Milão, normalmente o horário real é alterado em 4 horas. Isso significa que serão necessários aproximadamente 4 dias para uma adaptação completa. Os horários têm relação com o movimento de rotação da Terra, que determina os dias e as noites. Veja, quando numa determinada cidade o Sol está mais alto no céu, a gente diz que esta cidade está no seu meio-dia solar. As cidades que estão localizadas no mesmo meridiano têm todas o meio-dia solar ao mesmo tempo. Isso significa também que elas têm aquilo que nós chamamos de mesma hora verdadeira ao longo de todo o dia. Já as cidades que estão em meridianos diferentes têm diferentes horas verdadeiras. Raciocina comigo. Se para cada meridiano a gente fosse ter uma hora de diferente, ia ser uma baita de uma confusão de horários. O movimento de rotação leva 24 horas e a Terra gira 360 graus ao longo desse período. Os fusos horários que definem a hora oficial de cada região foram estabelecidos a partir de 24 gomos por 2 meridianos com 15 graus de diferença um do outro. Observe, imagine que a Terra seja uma grande mexerica. Dentro de cada uma dessas 24 regiões, pode haver horas verdadeiras diferentes, já que a gente tem localidades em meridianos distintos. Além disso, a hora oficial ou a hora do relógio não respeitam exatamente os gomos dados pelos meridianos. Quer dizer que ela sofre alterações determinadas por cada país. Como você vê, a gente tem que estar atento. A hora oficial não coincide exatamente com a hora verdadeira. Por exemplo, o meio-dia solar nem sempre acontece ao meio-dia, ou seja, às 12 horas. Em alguns casos, os fusos horários são representados em figuras planas, não em um globo terrestre, em figuras como essa no vídeo representado. E esta projeção é a projeção de Mercator. Observe, os meridianos ficam representados como retas paralelas. É uma das mais utilizadas para representar os fusos horários. Observe como isso é interessante. Pela figura que eu demonstrei, demonstrada partindo do meridiano de Greenwich em direção a oeste, a cada vez que se passa por uma destas linhas divisórias e muda de faixa, tem que se atrasar o relógio em 1 hora. No sentido contrário, se a gente parte de Greenwich em sentido leste e muda de faixa em direção ao leste, tem que adiantar o relógio em 1 hora. Sendo assim, Milão vai estar a uma faixa a leste do meridiano de Greenwich. Nesse caso, o fuso horário é indicado como GMT mais 1. GMT é a sigla para Greenwich Median Time. Já Rio de Janeiro está na faixa GMT-3, isto é, está 3 faixas a oeste de Greenwich. São, portanto, 4 horas de diferença na hora real entre estas duas cidades. Já parou para observar que para se atingir um meridiano oposto a Greenwich, pode-se caminhar tanto para oeste quanto para leste, mudando de faixas 12 vezes. E a gente vai ter 24 horas de diferença ao atravessar esse meridiano. E é por isso que esse meridiano oposto ao de Greenwich é chamado de linha internacional de mudança de data. Esta linha atravessa o Oceano Pacífico, mas seu traçado oficial não coincide exatamente com um meridiano. Ele contorna algumas ilhas, mais ou menos como acontece com os fusos horários oficial do Brasil ou em outros países. O curioso é que ao atravessar esta linha de leste para oeste, você volta um dia no tempo, na data oficial. E é sempre bom lembrar que a distribuição dos fusos horários
não segue rigorosamente os meridianos. Como já disse, os fusos dependem das fronteiras dos países e também de questões políticas. Assim, há países que adotam uns fusos translados de meia hora e também tem casos como o da China que adotam um único fuso horário, embora pudesse adotar 4 devido à sua extensão territorial. No Brasil são adotados atualmente 3 fusos horários e a divisão oficial desses fusos é pautada pelos limites territoriais dos estados, de modo que também não coincide com os meridianos defasados de 15 graus. Além disso, é preciso você estar atento, porque em muitos países, em parte o Brasil até no ano de 2019, é adotado em determinado período do ano o chamado horário de verão, quando os relógios são adiantados em 1 hora. No entanto, o horário de verão no Brasil está extinto desde 2019 pelo atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Bom, pessoal, esta é a aula de fuso horário. Valeu, obrigado, até mais.